E nós temos também o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Wanderley Carvalho, ministro da Igreja Evangélica Luz do Conhecimento, Graça e Paz. Ótima noite. Seja muito bem-vindo, o poeta da teologia. Que bonito, gostei de ver. Eu tô treinando, mas o meu repertório ainda está curto, mas vou melhorar. Amém. Obrigado, muita paz, Reverendo Zeca, bom revê-lo, o fabuloso, grande apresentador. Obrigado pelo convite, você, a Angélica, que está na produção. É bom estar revendo o pastor Paulo Henrique, grande homem, grande debatedor ferrenho, abençoado, satisfação. Satisfação é minha, Deus abençoe o senhor. Mais uma vez acompanhado do meu amigo pastor Elidone, um abraço em nome de Jesus. Amém. Você fala assim, grande apresentador, você confunde os telespectadores, porque daí quando eles me conhecem, aí eles falam, rapaz, mas televisão engana tanto. O Paulo é um grande debatedor. Literalmente, né? Não é? Aí o pessoal fica, rapaz, parece que é, não, mas não é não, é pequenininho mesmo. Tá? Mas eu entendi, só uma brincadeira. Fica tranquilo. Vamos passar as informações da igreja, pastor Wanderley, por favor. Pois não, eu sou pastor titular e presidente da igreja IELC, Igreja Evangélica Luz do Conhecimento, em Goiânia, no Jardim Nova Esperança. E também do ITELC, o Instituto Teológico Luz do Conhecimento. Um abraço à nossa igreja e um abraço também aos nossos alunos seminaristas. Bom, fica aí registrado também aí as informações da igreja. Obrigado por aceitar o nosso convite, meu querido irmão. Os contatos do pastor Wanderley também já apareceram aí e ficam à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Vamos lá para o debate, então. Os irmãos vão primeiro responder a nossa pergunta-tema, indicando a linha que vão seguir durante o programa. Na sequência, a gente entra no debate mesmo aqui para aproveitar o nosso tempo. A pergunta é a seguinte e já aparece na sua tela. Jesus é Deus no seu ministério terreno? Muito bom. Vamos lá, pastor Wanderley, quero ouvir também as suas considerações iniciais. Muito bem, o pastor disse que gosta de Bíblia, então estamos juntos. Então tome Bíblia. Dá-lhe Bíblia, né, pastor Wanderley? Eu gosto da Bíblia. Descer Bíblia agora, vamos ver, vai. E, aliás, aos críticos que fazem comentários, deixo aqui o meu abraço e também quero dizer a vocês, você não vê um livro chamado Bíblia em minha mão, mas ele está aqui na minha mente e no coração. É isso que eu ia falar. Se quiser, eu ofereço para você um curso de memorização bíblica, tá bom? Aí você também vai guardar pelo menos 1000 versículos em sua cabeça. Aí vai ser um cabeça de Bíblia, tá ok? Então, eu vou entrar um pouco na história antes de entrar no texto. 325 é muito debatido neste programa. Da era cristã, vem o concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino e também, entre aspas, abençoado pelo Papa Silvestre I. Já se debruçam sobre essa questão de Jesus Cristo. Já entra em pauta a cristologia. Continuando na história, 381 vem o concílio de Constantinopla, na igreja da irmã Irene. Isso aí fica na Turquia, na Anatólia. Eles chamam Santa Irene, né? Se realizou na igreja de Santa Irene. E, continuando na história, lá para 431, vem um outro concílio, o concílio de Éfeso, ainda na Ásia Menor, na Anatólia, no atual território turco. Vem esse concílio de Éfeso. E aí eles condenam o bispo Nestório, aquele que deu origem ao nestorianismo. E veja, eu não acho na minha leitura que Nestório é herético. Se quiser questionar aqui que ele é herético, vamos fazer isso. E eu lhes mostrarei que Nestório não tem heresia. Ele tem heresia sob o ponto de vista do catolicismo. Que, aliás, nós também somos heréticos com a mesma visão católica, não é verdade? Sim. E Calvino e Lutero, ambos são condenados na história, né, pela Igreja Católica. E até o Antônio Vieira, o Retórica de Fogo, chamou eles de duas bestas, dois monstros sem alma. Um padre do Barroco. Então, continuando aqui, no Concílio de Calcedônia, este já ocorre lá em 451, 20 anos depois do de Éfeso. É aqui que entra a ideia.
que eles definem Jesus como pleno homem e pleno Deus, o que chegou nos púlpitos das nossas igrejas, você pregando, meu caro pregador, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Isso eu discordo radicalmente. Nós vamos ver, durante esse debate, o porquê. Boa. Então fica ligadinho aí que nós vamos aprofundar isso. Inclusive, se você quiser interagir, participar, conversar sobre, você pode acessar as nossas redes sociais. @programa Vejam Só. Acessa lá, não só o Instagram, mas tem também o Facebook e o nosso canal no YouTube, onde você consegue acompanhar todos os nossos debates, tá bom? Todos os nossos vídeos ficam lá. E para quem segue o canal e é inscrito, tem também como acompanhar ao vivo as gravações do nosso debate, tá bom? Só chegar lá no nosso canal, programa Vejam Só. Vou devolver a palavra para o Paulo e nós vamos começar aqui a aprofundar o nosso debate. Vamos lá, Paulo, por favor. Mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Concordo com o senhor que não tem igualdade, aqui tem a semelhança, e para mim essa semelhança é porque ele não é da ideia do pecado, justamente por conta do nascimento. Então a questão é a seguinte: Jesus se esvaziou do quê? Visto que ele é Deus e não pode deixar de sê-lo. Que bom, o senhor está trazendo aí o que nós chamamos de gnose, o esvaziamento. Está falando a minha linguagem. Se esvaziou da sua glória, já não é o que era. Aí ele entra agora na esfera terrena. E o que Jesus é na esfera terrena? Um homem ungido por Deus e não pleno Deus enquanto homem. Essa é a minha tese. Ele não é Deus enquanto homem. Agora vamos para a Bíblia, que alguns dizem que eu não trouxe. Eu vou mostrar para vocês que eu trouxe, sim, a Bíblia Sagrada e afirmo o que a Bíblia diz, de que Jesus, Senhor nosso, é homem e não Deus. Eu respondi a pergunta do pastor, vou deixar uma. Qual texto dos evangelhos Jesus é Deus? Eu queria um texto nos evangelhos, meu amigo, que eu aprendi a amar, o pastor Paulo Henrique, em que Jesus é Deus durante seu ministério terreno. Uma passagem, que eu vou mostrar que ele é homem. Mateus 8, 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Era um homem admirável. Ele era um homem pleno. Pleno Deus? Não. Lá em João 7, 46, nunca vi homem falar como este homem. Lá em João 9, no versículo 1, milagre daquele cego, que todos viam, mas só Jesus pôde notá-lo. No versículo 11, precisamente, de João, capítulo 9, o cego sabe dizer quem era Jesus. Quem te curou? O homem chamado Jesus me curou. E o que o próprio Cristo fala acerca dele? João 8,40, confere se está ou não está na Escritura. Vocês querem matar a mim, homem, que vos fala a verdade. Então, nas palavras de Jesus, ele é homem. No capítulo 2, versículo 6 da primeira carta a Timóteo, Paulo diz: há um só Deus, um só, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Pilatos, um pagão, sabia disso? Capítulo 19, versículo 5 de João, eis o homem. As palavras de Pilatos. Ele sabia que Jesus era homem. Portanto, no seu ministério, ele não é pleno Deus. E essa é a minha pergunta. Onde está nos evangelhos que Jesus, o homem, é Deus? No versículo 12, no versículo de número 15, ele fala assim: vocês mataram o autor da vida. Um homem pode ser autor da vida? Essa é a pergunta. Que bacana, né? Que ele está já falando na perspectiva do Cristo ressurreto. Não. Aqui eu estou falando o homem... Estou falando no Atos dos Apóstolos, isso aí foi posterior. Posterior à escrita, mas o homem, quando ele está falando o autor da vida, ele está falando de Jesus. O contexto é Jesus. Onde aqui. É que ele é chamado de autor da vida enquanto homem? A menção é de Jesus, homem. Então isso aí não adianta. Desculpa, pastor Vanderlei, mas o senhor está fazendo a interpretação incorreta. Aqui, Pedro está falando... Deixa eu responder a pergunta aqui. Só para concluir, Pedro está falando que o autor da vida, no contexto, é Jesus. Vocês mataram. Se ele está ressurreto, ele não pode morrer. Vocês mataram o autor da vida. Quem morreu não foi Jesus, homem? Então ele está falando de Jesus, homem. Como o pastor Paulo deu uma enrolada, mas não respondeu. Aonde está na Escritura que Jesus era
Deus, então, se Jesus for Deus, tem dois. Tem um aqui na terra e tem um Deus lá no céu. Não me confunda com unicista. E não me confunda com testemunho de Jeová. Tá bem próximo, hein? Com todo o respeito. Não me confunda. Não, isso na sua concepção. Sim, claro. Isso é o senhor, que é a sua ótica. Cada um vê do jeito que bem entende. E não me confunda também como no modelo em que o senhor se enquadra. Porque o senhor é um trinitário. Sim, eu sou trinitariano. Eu não sou trinitário no modelo em que o senhor é. Eu sou trinitariano. Porque isso aí é uma herança católica, como citei ao princípio. Isso foi definido em concílios. E Deus não se define em concílios. A interpretação toda sua e de toda a igreja, a irmandade aí fora, é de que é 3, mas é 1. E, para ser franco, o islamismo é mais monoteísta do que o cristianismo, porque eles admitem a ideia de um Deus, seja lá qual for esse, nós vamos discutir isso aqui. E é Alá. Alá é o único Deus e o Maomé é o seu profeta. Da mesma forma, o judaísmo é muito mais monoteísta do que nós. Que nós vemos com esse negócio que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, mas só é um. E aí eu entro na matemática, meu irmão. Nem se nós ressuscitar Arquimedes, ele tem essa resposta. Nem se trouxermos aqui o Pitágoras de Samos, que sobrevive na estátua de Hera de acordo com Marabá Serapião, que fez aquele famoso teorema. Ele não consegue falar que 3 é 1 e que 1 é 3. Então, nesse sentido, não. Então, pastor, a quinoses que o senhor tocou, eu sei onde é que o senhor quer chegar e eu vou dizer. Ele se esvaziou dos seus atributos. O senhor está convocado a me mostrar que Jesus é onisciente no ministério? Está convocado a me mostrar? Porque o que é esvaziamento? Eu fiz essa ilustração, Zé. Você colocou uma aguinha aqui bonita com o slogan do Vejam Só. Uhum. Se eu tomar essa água aqui e esvaziar o copo, esvaziou. Acabou. É a mesma concepção que eu tenho. Então, Jesus, ele é ungido por Deus no seu ministério e não Deus, que é um texto, capítulo 10, 38, dos Atos dos Apóstolos. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todo oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Muito bom, tá aí a fala do pastor Vanderlei, muito explicativo, didático, certeza que você que nos acompanha entende. Na sequência, nós vamos voltar a palavra para o Paulo, que já está ali folheando ali, ó, já está buscando. Mas eu vou chamar o intervalo um pouquinho mais cedo, e aí o próximo bloco fica um pouquinho maior, então, tá fica bom? assim, Jesus é Deus, eu mostrei 10 textos que mostram, que comprovam a onisciência de Jesus, conhecendo, predizendo a mente, o coração e o futuro, coisas que nenhum homem na sua simplicidade ou na altivez, consegue predizê-lo. Vamos lá, tem coisa aí, Vanderlei. Então, querido pastor, o senhor se sentiu ofendido? Não sei se isso é não me senti ofendido, não. Uma tática do seu debate no modelo Schopenhauer. Quando eu disse que o senhor é igual a todo mundo, não é desmerecendo a sua pessoa. Eu entendi, não achei isso, não. Mas o pensamento trinitário, sim. ele é ortodoxo. Todo mundo que é trinitário tem a mesma ideia, que aí eu vou voltar para a história um pouco, o credo de Nicéia, o credo de Constantinopla e, sobretudo, o credo de Atanásio. Deus de Deus, luz de luz, veio de lá essa concepção. E ao dizer que respondeu que Jesus é onisciente, essa resposta não está válida aí do jeito que o senhor colocou. No capítulo 24, 36 de Mateus, diz aquele dia e hora, ninguém sabe, nem o filho, só unicamente o pai. Aí está no ministério terreno, ele está falando da vinda, ele está dizendo ali que não sabe. Sobre questão de pensamento, o senhor indaga como o homem pode saber o pensamento. E os dons espirituais, não valem? Quantas pessoas... Eu não sou sensacionista como o meu querido Zé, que eu sou continuista. Isso aí eu chamo, na teologia, capítulo 12, a partir do versículo 1, da primeira carta aos Coríntios, de dons espirituais e, sobretudo, o dom da ciência, o dom da revelação, é essa capacidade que tem de conhecer, outorgada por Deus.
Quando Jesus usa isso aí, ele está usando a unção que ele recebe do Pai. Mateus capítulo 3, viu o Espírito descer sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Se Jesus for Deus, temos um problema grave, o senhor falou de problema teológico, temos dois deuses. Temos um Deus de carne e temos um Deus espírito. Quem jamais pode deixar os seus atributos é Deus ou Pai. Quem deixou foi Jesus Cristo, seu Filho. No capítulo de número 17 de João, diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Lá no capítulo 11, 27 de Mateus, ele diz de quem recebeu esses dons que o senhor está falando. Tudo que eu tenho veio do meu Pai, logo é Deus que opera por meio de Jesus Cristo. Lá no livro de Coríntios, capítulo 5, a segunda carta, o versículo 19, diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando seus pecados. Ele não é Deus. Deus estava nele. Todo o contexto anterior, quando ele afirma que sabe. Então, esse texto, com todo respeito e carinho, pastor Vanderlei, não prova que Jesus não é Deus e prova, na verdade, que Jesus sabia quando ele viria e como seria o sinal da sua vinda. Vamos lá, pastor Vanderlei, tá com... Olha, não comece a atacar, porque se for nesse nível, eu sou um pouco fã do Retórica de Fogo. Eu ataquei o senhor, pastor Vanderlei? O senhor chamou de Testemunho de Jeová, né? Não, eu falei que a teologia que o senhor defende é a teologia dos Testemunhos de Jeová. Mas não tem nada a ver com o Testemunho de Jeová. Eu falo por conhecer a teologia, mas se eu falar que não, tá tudo bem. Mas isso é só sob o seu ponto de vista. Ataque, o Testemunho de Jeová crê no Jesus criado. Então, eu não me coloco no colo do famigerado homem de palha, pelo amor de Deus. Eles creem que Jesus é criado. Eu não creio que Jesus é criado. Quem até crê nisso de modo assim inconsciente, talvez seja o senhor que crê no concílio, que diz que ele é gerado. Mesmo eu nem citando o concílio e nem falando que Jesus era gerado, o senhor está colocando palavra na minha boca, porque nem concílio eu citei. Mas o senhor pega a outra parte de lá que eu só citei a Bíblia, eu nem citei concílio. Zé, que eu citei concílio com todo respeito. Então, assim, por isso que eu falo, eu não citei lá diz que ele é gerado, que ele é... O senhor pega uma parte e deixa a outra de lado. Não, usei só a Bíblia. Então, a primeira coisa, não me compare com Testemunha de Jeová. Eu não sou unicista e nem sou trinitário no modelo que está estabelecido, mas eu admito a distinção de Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, a teologia neo-arminiana não se propõe a explicar Deus. Porque se Deus se explica, deixou de ser Deus. Eu vi o famoso... príncipe dos pregadores brasileiros, pregar nos Gideões, Gesiel Gomes, disse: olha, o fato dele ser Deus é o fato de não ser explicado. Porque um Deus que se explica pode ser tudo, menos Deus. Então, eu admito esse termo criado não por Tertuliano, né? Tem outros que falaram também do termo trindade. Eu admito a distinção, Zeca, na divindade. Explicar isso é que não dá. Não dá. E sobre as outras questões que o pastor colocou, Jesus não serviu esse negócio aí de dizer que Jesus é onisciente. Porque o que ele tem foi outorgado, dado, facultado pelo Pai. Eu volto a dizer, 11, 27 de Mateus, tudo que eu tenho foi o Pai que me deu. E Deus ungiu a Jesus com Espírito Santo e poder. Imagina se nós, os seus vasos aqui, muito mais fracos que Cristo, não podemos nem nos comparar, recebemos dessa graça... E podemos, às vezes, pelo espírito da profecia, ver o futuro, pelo poder de Deus. Isaías viu o futuro, mas ele não é Deus, é chamado até de profeta messiânico. Então, o fato de Jesus saber é porque Deus lhe deu capacidade de saber, não porque ele é Deus enquanto homem. Eu deixei a pergunta no ar, onde é que está um texto que mostra que Jesus é Deus? Não veio até agora, eu estou esperando. Onde é nos evangelhos que Jesus é Deus, estimado pastor Paulo? Vamos lá. Vai ser a última fala, né, Angélica, de cada um? Vai precisar. A gente pode até dar 4 minutos para cada um, mas vai ser a última fala. Paulo e depois... Finalizando aí o... Muito rápido, né? Passa rápido.
Já é comigo agora? Já, A vamos gente lá. mostra que Jesus, ele é Deus na sua natureza humana, que Jesus não pode deixar de ser Deus, e isso é majoritariamente defendido não só nos concílios, mas na história da igreja, usando a Escritura Sagrada, e se precisar de texto original, tem Bíblia, tem o que for. Vários especialistas do Novo Testamento também defendem essa questão. Vamos lá, Vanderlei, 4 minutos, 4h30 aí para a gente poder encerrar também, por favor. Essa última fala do pastor, ele menciona aí sobre Cristo dizendo: derrubem o templo, e em 3 dias eu reedificarei. Quando nós vamos para a hermenêutica, a quem ele tanto aprecia e de verdade é um bom exegeta, é um bom hermeneuta, quando nós vamos para o texto geral da Escritura, Atos 2:32, Deus ressuscitou este Jesus, de que todos nós somos testemunhas. Não foi Jesus quem se ressuscitou, foi Deus quem ressuscitou a Jesus. E tantas outras passagens bíblicas vai dizer que, Paulo dizendo, que foi Deus quem ressuscitou o seu filho Jesus. Porque o que o pastor quis dizer foi que ele se auto-ressuscitaria. Isso aí, na Escritura, nós não encontramos amparo. Eu poderia falar muita coisa aqui, dado o tempo, não é permitido eu perguntar e nem o pastor também responder. Não vou ser incoerente, como ele disse na fala dele que eu sou incoerente, mas pediu perdão, mostrou grandeza. Eu te abraço também em Cristo Jesus, você é um homem extraordinário. Mas se Jesus é Deus enquanto homem, temos 2 deuses aí. Temos um Deus de carne e temos um Deus espírito. Aí virou uma bagunça. Porque lá no capítulo 4, 25 de João diz: Deus é espírito, testificando a realidade. Logo, por inferência, não é homem. Deus não é homem. Eu sei que vão dizer, mas o verbo que era Deus se fez carne, essa coisa toda. O verbo não diz que Deus se fez carne. Aí vão usar o capítulo 3, 16, lá de Efésios. Algumas bíblias adulteradas, que lá vai dizer que teós, né, algumas bíblias diz que o Deus se fez... É por isso que o pastor não entrou, porque o senhor sabe que ali é amparado que é Ros, né? E não o teós. Aquele que fala o efanerote em sarquia. Ali, aquele que se fez carne. Outra tradução, ele se fez carne. E não teós se fez carne, mas o Cristo, o Filho de Deus, foi quem se fez carne. E como ficou provado, categórico, inconcurso, inconteste, não há resposta, a não ser por um conjunto de inferências de que Jesus é Deus pleno em seu ministério. Porque senão, meu irmão, aí há uma dualidade. Já saí da trindade, agora eu pulo para a dualidade. Já não é mais 3, agora é 2. Aí é uma matemática que eu vou te contar, não fecha jamais. Querido César, Eliezer Zeca, eu vou tanto no César Cavalcante que falei, eu quero te agradecer, muito obrigado. Agradeço. Espero revê-lo, a Angélica, pastor Paulo, muito obrigado. Homem de Deus, honrado. Perdão também se houve um excesso. Não, fique em paz, acontece. Vamos em frente, é isso. Obrigado, pastor Vanderlei, pelo carinho, pela atenção com o Veja Só. Deus continue abençoando sua vida, ministério. Quero só reforçar que o contato dos nossos convidados ficam à disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? No @programa Vejam Só. Chega por lá para você ter acesso, acompanhar o ministério dos nossos irmãos e, obviamente, seguindo, curtindo, você vai abençoar também a vida deles, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, espero, e a nossa oração aqui é que o debate tenha abençoado a sua vida e, obviamente, elevado o seu conhecimento do tema. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Fica agora mais uma edição do Jornal Toda Hora. Grande abraço e até a próxima.